Fórum Cidade e Solução, portal RMS News, as conquistas, desafios para as pequenas, médias e grandes cidades da região metropolitana de Sorocaba, no contexto da saúde, educação, trabalho e segurança pública. Agradecido pela presença de todos, nós que teremos aqui nesta noite o evento de forma simultânea. Começamos com o fórum e, na sequência, estaremos também realizando a premiação, o Prêmio Melhores da Gestão Pública e Política de Sorocaba e região metropolitana. Nesta primeira rodada de perguntas, fará uso da palavra pelo tempo de até 3 minutos, recebendo sinalização deste mediador quando faltar 1 minuto ou até estourar esse tempo. Lembro que neste encontro ele visa despertar o público, a administração pública e todos os setores da sociedade, sendo que estudos mais detalhados podem ser desenvolvidos nas universidades, centros acadêmicos, setores públicos e privados e associações de bairro, inclusive com a participação de debatedores. Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Um público também seleto, já percebo ali o secretário Maia, da Segurança Urbana, depois a gente também o nosso querido Gustavo Barata, do BRT, depois a gente vai citar todos vocês aqui presentes, doutor Luiz Henrique Ferraz, vereador Dylan Dantas, vereador Silvano Júnior, secretário de Comunicação da Prefeitura de Sorocaba, Lucas Pedroso, também presente, representante já da Casa do Cidadão, consórcio e outros demais, a gente vai registrar a presença de todos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar conosco, grato a você que nos acompanha através da internet, em todas as nossas plataformas. Fórum Cidade e Solução, Poder Executivo. Iniciamos, portanto, esta rodada conversando, ouvindo o prefeito da cidade de Alambari, o prefeito João Paulo Carioca. Prefeito, satisfação imensa poder receber o senhor nesta noite no Fórum Cidade e Solução. E queremos já que o senhor possa nos passar nesses minutos iniciais quais são os desafios de administrar uma cidade considerada de pequeno porte, mas que tem aí um potencial muito grande, principalmente a partir do momento que o senhor assume a administração desse município, prefeito reeleito para mais um mandato. Boa noite, prefeito. Boa noite, Oliveira. Boa noite a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais, por todos os meios de comunicação do portal RMS News. É um prazer muito grande a gente estar podendo participar desse importante evento que vocês vêm realizando aqui nessa noite. Gostaria primeiramente de me apresentar. Meu nome é João Paulo, conhecido como João Paulo Carioca, em virtude de ter nascido no Rio de Janeiro, mas estou aqui no interior paulista desde o ano de 2000, fixei residência em Alambari em 2003 e fui convidado para entrar na política em 2012. Tive 2 mandatos de vereador no município. E vale até ressaltar isso, Oliveira, porque quando eu entrei na política, algumas pessoas, como uma cidade pequena, falavam que era impossível a gente ser eleito, porque só tinha eu e minha esposa no município. E a gente fez um trabalho de porta a porta, gastando sola de sapato, e graças a Deus a gente foi eleito a primeira vez como vereador, fomos a segunda também como vereador. Em 2020, durante a pandemia, surgiu a oportunidade da candidatura a prefeito. As eleições em Alambari sempre eram muito apertadas, diferença de 100 votos por se tratar de um município pequeno. Nós conseguimos montar um grupo novo para poder enfrentar todos aqueles que um dia participaram da política em Alambari, pessoas que já estavam há 20 anos com mandatos, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, e ninguém acreditou no nosso grupo. Um grupo novo, com 21 candidatos a vereadores, 17 nunca tinha disputado uma eleição, apenas 2 ex-vereadores no grupo, nosso vice nunca tinha disputado uma eleição, e graças a Deus naquela oportunidade a população confiou o voto em nós e conseguimos a vitória em 2020. E agora na reeleição no ano passado, Deus
nos proporcionou uma oportunidade única no município. Como eu falei, as eleições sempre eram muito acirradas e a população aprovando o nosso trabalho, nós fomos eleitos com candidatura única pela primeira vez na história. Então, os desafios de uma cidade pequena são os mesmos das grandes, nós temos problemas semelhantes, só muda um pouco o tamanho dos problemas, mas os problemas são os mesmos e o fato de a gente estar numa cidade pequena, muito mais próximo da população, eu acho que esses desafios nos dá um impacto, acho que ainda maior, porque, tipo, toda cidade tem o nosso número de WhatsApp, toda cidade sabe onde a gente mora, porque hoje eu moro num conjunto habitacional do CDHU e a gente é muito popular. Quando eu era vereador, eu criei um gabinete dentro da minha casa para poder atender as pessoas, porque como é uma cidade pequena, não tem estrutura na Câmara Municipal, e eu atendia as pessoas dentro da minha própria casa, construí um espaço na garagem onde eu atendia as pessoas, mesmo durante a pandemia também estava lá à disposição. E, Oliveira, a gente se colocou à disposição, e esse eu acho que é um fato diferente, a gente vê isso muito aqui no Prefeito Manga e Sorocaba, e esse fator de estar próximo da população, sempre disponível, acho que isso contribuiu para que a gente tivesse esse sucesso em todas as eleições que nós participamos. Muito desculpa, porque Carioca gosta de falar muito, e você falou que há 3 minutos, acho que eu falei 10. Me perdoe. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Segurou o público. E os desafios são imensos, sim. Obrigado, prefeito. Fórum Cidade e Solução, gestão pública, desburocratização. A gente ouviu aí o prefeito de uma cidade de pequeno porte, da nossa região mais grande. É lá a fábrica de farinha? Conheço, fui lá já. Conheço a cidade de Alambari. Falando de desburocratização, a gestão pública municipal, o dia a dia das prefeituras e os gestores públicos e técnicos em plena era digital, pelos corredores dos órgãos públicos, carregam calhamaços de processos que acabam a passos lentos a caminhar no ritmo deste paquiderme denominado Estado brasileiro, enquanto a população nas pequenas, médias e grandes cidades clamam por soluções que demoram a chegar e muitas vezes a chegada já é tardia. Miriam Zaccarelli, secretária de Planejamento da Prefeitura de Sorocaba e também da cidade de Votorantim, ocupou esses 2 cargos. Também teve uma passagem na Secretaria de Obras de Votorantim. Obrigado por atender o convite do portal RMS News, participar do Fórum Cidade Solução. Nesse painel, Miriam, gestão pública e desburocratização, como desenvolver e planejar o planejamento das cidades da região metropolitana de Sorocaba? Você ouviu a fala do prefeito, né? Na busca do desenvolvimento urbano sustentável e eficiente diante destes e os desafios que enfrenta a administração pública e governos municipais na busca de romper com a burocracia estatal. Boa noite, Miriam. Boa noite. Então, como fui apresentado, Miriam Zaccarelli, sou a única aqui, né? Ex-secretária, mas hoje eu faço consultoria em inovação e transformação digital. E, assim, o que você falou, assim, me trouxe muitas lembranças do dia a dia, que são as dificuldades, né, de planejamento, porque é super importante o planejamento, mas as pessoas gostam de fazer as coisas no improviso. Então, a gente não pode desanimar, né, tem que continuar aí com o planejamento, sempre foi assim, agora vai mudar, sim, vai mudar, senão a gente vai ficar na mesmice. E, acima de tudo, a importância de superar a burocracia, né? Porque a gente precisa, não pode desistir, tem que revisar, principalmente na parte de obras e urbanismo, o plano diretor, que inclusive Sorocaba teve a oportunidade de revisar, Votorantim já fez as audiências e esse ano vai revisar. Mas a gente tem que ver o plano diretor e a integração dos municípios, porque com essa aceleração do movimento urbanístico, com tanta gente vindo, né, para o interior, principalmente, sabe que as cidades são de ótima qualidade de vida e tudo, mas proporciona aí esse aceleramento uma confusão aí na parte urbanística. E o planejamento é muito importante, a revisão do plano diretor. E tem uma coisa que as pessoas a gente precisa trabalhar com a cultura da participação. Porque quem sabe das dores
é quem está ali, né? Então, assim, isso é muito importante, a participação. Nós tivemos aqui, na semana passada, no Parque Tecnológico, o movimento coordenado pelo SEBRAE, com 57, né, pessoas participando, líderes de alta relevância. Isso é um exemplo incrível de avanço. Então, sabendo as dores, a gente consegue planejar melhor, né, e vencer a burocracia. A gente não pode desistir, tem que revisar, sim, os planos e vencer isso. Nós não podemos endurecer. Uma coisa importante também é qualificar, dar mais condições para os servidores públicos, para que eles tenham um treinamento adequado e tenham conhecimento técnico para poder avançar também. Porque com a inteligência artificial, a gente vai ter que ter cada vez mais pessoas que pensam para poder aplicar a inteligência artificial de uma maneira correta. Correto. Obrigado, Miriam. Daqui a pouco quero ouvir mais a sua opinião ainda. Tecnologia e inovação. Portal RMS News, Fórum Cidade e Solução. O conceito de cidades inteligentes veio para ficar? Mais do que nunca, existe uma demanda muito grande na sociedade por eficiência, sobretudo na utilização da infraestrutura, sistemas e serviços públicos. Por essa razão, muitos gestores municipais estão investindo pesado na modernização operacional de suas cidades. O Parque Tecnológico de Sorocaba, como ambiente de inovação que visa fomentar o desenvolvimento de empresas e projetos tecnológicos, de que forma pode contribuir para o desenvolvimento de Sorocaba e região, para que prefeitos e gestores possam desenvolver parcerias com o Parque Tecnológico. Nelson Cancelara, presidente do Parque, obrigado por estar com a gente, apoiando e realizando o Fórum Cidades e Solução. Com a palavra, Nelson, obrigado, boa noite. Boa noite a você, Oliveira, boa noite aos colegas aqui da bancada, aos nossos ouvintes. A sua pergunta é bastante interessante, porque, primeiro a gente tem que, falando em parque tecnológico, né, para vocês entenderem um pouco, se nós levarmos em consideração que o Brasil são mais de 5.500 municípios, e só 62 municípios possuem um parque tecnológico, né? Nós aqui, não de Sorocaba, mas da nossa região, nós já temos um privilégio bastante grande em ter um equipamento desse nível, e o nível que nós estamos, né, graças, obviamente, ao apoio que o nosso prefeito nos dá, mas o nosso trabalho dentro de um parque, efetivamente, é tentar, né, mostrar para os seus gestores públicos, de forma geral, eu digo aqui que o Parque Tecnológico de Sorocaba não é de Sorocaba, sim da nossa região. Ele foi constituído exatamente com esse intuito, de auxiliar a região metropolitana, uma região composta por 27 municípios, mais de 2,5 milhões de habitantes. Então, o nosso papel dentro daquele ambiente é justamente esse, procurar levar ao máximo ao gestor público conhecimento das novas tecnologias, porque eu acredito que com o dinamismo hoje, que a sociedade exige respostas rápidas, hoje você tem um celular que em segundos você consegue transmitir qualquer tipo de informação, sendo ela positiva ou negativa. Eu acho que a tecnologia é fundamental para o gestor público para que ele possa dar também as respostas rápidas, né? E é isso que o parque vem tentando trazer, novas tecnologias, trazer novidades, fazer com que o gestor público entenda a importância que ele tem, né, junto à sociedade, e para que ele possa dar uma resposta efetivamente assertiva e rápida só com tecnologia, né? Hoje nós não podemos negar, né, que aqueles, tanto empresários ou a própria gestão pública, aquele que ficar fora da tecnologia vai ficar para trás. Eu não tenho dúvida disso. E hoje nós temos eu não vou dizer uma sorte, mas nós temos um grande privilégio aqui em Sorocaba. Para vocês terem uma ideia, dentro do nosso parque nós temos 17 instituições de ensino superior que estão ligadas ao nosso ecossistema, e que isso nos contribui demais, né, com o desenvolvimento tecnológico, seja ele para o setor público ou para o setor privado. Mas focando o setor público, nós temos que, quando nós falamos em cidade inteligente, eu sempre digo isso, cidade inteligente, mas tem um finalzinho que se chama gente.
E é isso que a gente tem que pensar, né? É isso que a inovação veio. Ela veio para contribuir, para a gente dar a melhor condição de vida para o cidadão. E apesar que eu vou falar uma coisa aqui perto do prefeito, muitas vezes alguns gestores não entendem a importância que tem, porque a tecnologia realmente ela não dá voto, mas ela contribui demais, né? Então eu procuro mostrar isso para os prefeitos que nos visitam, a importância que tem ele poder absorver e levar o seu município. Não precisa, obviamente, colocar tecnologia em tudo, mas eu acho que ele tem que começar. E muitas vezes eu digo que, às vezes, o prefeito coloca a internet na praça e já acha que a cidade é uma cidade inteligente ou uma cidade evoluída. E não é. Isso não é nada dentro do que ele pode colocar na sua gestão, para que, com certeza, ele vai ter uma gestão muito mais assertiva, usando a tecnologia, vai responder com mais rapidez, porque eu torno a falar, hoje, por exemplo, prefeito, nós temos aqui 750 mil habitantes. E eu falo com o nosso prefeito o seguinte, quanto mais tecnologia a gente conseguir colocar, mais rápidas as respostas vão ser, e eu tenho certeza que o cidadão vai ficar mais satisfeito. Então é isso que a gente tenta recomendar, né? Você que tem uma cidade que tem 7 mil habitantes ou um pouco mais, não esqueça disso. Procure levar o máximo de tecnologia que você possa, que eu tenho certeza vai contribuir muito com a sua administração. Então esse é o nosso trabalho, né, Oliveira? É tentar trazer para o município e para a sociedade em si inovações e tecnologia que possam contribuir com o bem-estar dos cidadãos. Obrigado, Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico. Olha, e vale a pena, quem não conhece, conhecer o Parque Tecnológico. Depois o Nelson vai falar um pouquinho mais sobre como conhecer o Parque Tecnológico. Maurício Campanati, secretário de Planejamento da Prefeitura de Sorocaba. Cargo aí já ocupado pela Miriam, né, Miriam? Em Sorocaba, Votorantim. Quero que você fale da atualidade, do desafio que é planejar uma cidade como Sorocaba. Nós que acabamos de sair da aprovação aí da revisão do plano diretor da cidade de Sorocaba. Boa noite. Boa noite, Oliveira. Agradeço o convite. Saudar aqui meus amigos, né? Posso chamar assim, quase todos amigos mesmo, né, do dia a dia, da vida pública. Saudar aqui meus colegas secretários, Lucas e também o Beto, minha equipe de trabalho, que eu fiz questão de trazê-los. Hoje a gente vai celebrar um produto que foi pensado por eles, então nada mais justo de poder trazê-los. Saudar os meus amigos vereadores, Dylan e Nenê Silvano. E falar em planejamento, acho que hoje esse fórum traz uma discussão que a gente pode, até aproveitando a presença do prefeito, pensar no planejamento de forma regional, né? Nós somos, como disse o Nelson, 27 cidades, com quase 100 bilhões de PIB, e não dá mais para pensar só Sorocaba como esse ecossistema, né? Nós estamos na região metropolitana, ela foi criada para isso, inclusive, para que a gente criasse esse desenvolvimento de forma regional. De modo que Sorocaba, por mais que a gente tenha aquele lema, e aí quero saudar também, agradecer ao prefeito Rodrigo Manga pelo convite de estar nessa secretaria tão importante, que a gente brinca que é o coração da prefeitura. Ela é a melhor cidade para se viver, mas a gente quer que seja a melhor região também para se viver e que o Estado. E para isso a gente tem que andar de mãos dadas. E nós aqui implementamos na Secretaria de Planejamento um sistema, prefeito, e aí a gente coloca à disposição da vossa cidade, que é a prova digital. É um sistema que aprova projetos construtivos de tudo forma digital, evitando a burocracia dos papéis, fazendo que aqueles papéis saiam de lá para cá, para uma secretaria, para outra. Às vezes só no trânsito demora 3, 4 dias. Né? Então, hoje a gente tem implementado esse sistema dentro da Prefeitura de Sorocaba, e acho que é importante poder levar qualquer tipo de sistema nessa mesma modelagem para as cidades da região. E a gente tem visto muitos empreendedores, muita gente vindo para Sorocaba querendo empreender, mas se a gente pensar de forma regional, a gente pode também levar essas mesmas propostas, essas mesmas vontades de empreender para as demais cidades, né? E assim desafogar um pouco a questão da mobilidade, enquanto município grande ou médio grande. Também
poder pensar um pouco no desenvolvimento na questão do lixo, na questão da reciclagem, na questão do saneamento de forma regional. E aí a gente consegue melhores alternativas, melhores resultados e a gente cresce juntos. Então, acho que o desafio desse bate-papo hoje, Oliveira, é poder discutir também de forma regional, assim como o seu portal leva o nome, né? Região Metropolitana de Sorocaba, essa discussão. Para você que acompanha pelo portal RMS News, obrigado, Fórum Cidade Solução. Daqui a pouco teremos o início da premiação dos gestores públicos, os melhores de 2025 da gestão pública e política de Sorocaba e região. A relação completa você vai encontrar no nosso portal RMS News. Eu estou vendo outros formadores de opinião, daqui a pouco nós também vamos citar todos aqui. Mas, doutora Emanuela Barros, doutora Vestina aqui, então vamos lá. Da fala dos nossos convidados, palestrantes nesse painel, eu quero que você fale aquilo que você observou dentro desse contexto, porque essa equipe de formadores de opinião há mais de 25 anos, podemos colocar, todos os dias no rádio, e é conhecida de todos, no rádio, na televisão. Hoje resgatamos até um cinegrafista que trabalhou conosco na TV Ativa, canal 16 da NET, em 2014, se não me falo, muito, era antes, no programa Cidade Alerta, já em debate, na TVR, canal 16 da NET, pouca gente conhece essa história, está aqui com a gente, o pastor Jairo também operando ali, e a gente vai citar todos vocês aqui. Oi? Copa do Mundo, tem muita coisa, Miriam, tem muita coisa. Emanuela. Oliveira, primeiro quero cumprimentar todos os colegas aqui da mesa, pessoas que eu admiro muito, alguns amigos de longa data, outros que eu já conheço da lida, do dia a dia, admiro bastante. Dizer da minha satisfação de poder estar aqui nesse fórum. Acho extremamente importante, Oliveira, quero te parabenizar, de você sempre pensar em trazer a possibilidade dessa discussão ampla, pensando na região metropolitana. Gostei muito da fala do nosso secretário Campanati, quando ele fala que a gente tem que pensar na cidade, mas não só na cidade, mas na região como um todo, porque aqui a gente sabe que tem bairros em Sorocaba que a gente entra em Sorocaba e já está em Votorantim, sai de Sorocaba e entra em Peró, sai daqui de Sorocaba já está em Araçoiaba da Serra, né? Aí entra ali perto ali de Brigadeiro, você já cai... né, alumínio. Então, a gente tem uma conurbação grande, a gente não pode mais pensar na cidade de Sorocaba como uma coisa única, embora a gente sabe que a cidade de Sorocaba, ela é ponteio, ela vai, o que faz de bem, o que se pensa em Sorocaba como parque tecnológico, ela acaba irradiando nas demais cidades da região. Mas eu queria falar de uma fala que eu gostei muito aqui, que acho que foi do seu Nelson, que ele falou que uma cidade inteligente tem que pensar na gente. Quando a gente fala em cidades, a gente tem que lembrar que, embora o nosso país seja constituído por uma federação única, né, da qual a gente está num Estado democrático de direito, isso é muito importante, a gente é regido por uma Constituição Federal, mas a gente mora na cidade. É nas cidades que acontece o nascimento das pessoas, é nas cidades que elas moram, é nas cidades que elas trabalham, é nas cidades que elas enfrentam os problemas de segurança pública, é onde eles vão ter serviços da saúde, né, do SUS, do SUAS. Então, é muito importante a gente pensar. E eu queria falar, para não me demorar muito, que o que me uniu na fala deles, que sendo o prefeito carioca de uma cidade que a gente pode dizer de pequeno porte, mas que a Lambari hoje tem um IDH que é invejável para muitas cidades, né? No último censo, a gente sabe que o IDH de uma cidade que está valorizando a população, né? O bem-estar, e isso é o mais importante. A tecnologia em si, se ela não for para usar em prol do povo que mais precisa, ela não tem por que existir. Então, aqui vai o fecho aqui no sentido de que eu acho que a gente avançou muito na tecnologia, em várias situações. Hoje, quando a gente fala em cidade inteligente, a gente não tem que pensar, né, numa cidade que tem Wi-Fi, numa cidade que às vezes tem um lugar para carregar um carregador de celular, mas uma cidade que vai trabalhar a educação de forma que todos os alunos e os professores possam ter ali em suas mãos toda a tecnologia para
trabalhar a química, a matemática, a filosofia, né, tudo que a gente precisa para se formar enquanto ser humano. E a gente sabe que não só em Sorocaba, mas em toda a região a gente tem problemas sérios enquanto a isso, inclusive os prédios. Eu conheço vários prédios da educação de Sorocaba e região e a gente vê que muitas vezes não tem nenhuma lousa, né, quiçá uma forma de tecnologia. O parque tecnológico é maravilhoso, mas ele precisa chegar na população mais carente de Sorocaba. A gente precisa desenvolver programas que possam realmente irradiar tecnologia para quem mais precisa. E aqui, né, falando dos dois secretários, né, do secretário atual, quero deixar um recado para o meu amigo Maurício Campanati, que não dá para pensar hoje numa cidade inteligente sem sustentabilidade. E acho que a gente tem que pensar nessa questão do meio ambiente, que é tão importante. Sorocaba hoje vive um problema grave, né, nessa questão, porque cresceu muito. Nós temos uma ocupação urbana desenfreada. Existem bairros em Sorocaba que, se der descarga 6 horas da tarde, fica sem água. Então, a gente precisa começar a pensar nessa ocupação. E aqui quero reverenciar o trabalho da Miriam, que com a tecnologia ela salvou vidas. Aqui desenvolveu um programa que eu sou muito fã, né, que é o Protege Mulher, para quem não sabe, né? E Sorocaba desenvolveu um programa. Nós não criamos a roda, não foi ela que inventou, mas através da tecnologia hoje, as mulheres que sofrem violência doméstica podem ir lá apertar o botão do pânico, que vai ser posto lá no Serem, e tem salvado muitas vidas. Então a tecnologia está para servir o povo. E eu acho que foi isso que vocês falaram um pouquinho aqui, de trazer a tecnologia, pensar na cidade como região, né? Até porque a gente está todo mundo aqui. Isso, o meio ambiente diz isso. Se polua lá em Tupararanga, nós vamos beber água suja aqui, né? Não tem divisa, e a gente vai sempre pensar que a tecnologia é para servir quem mais precisa, que é o povo mais carente, né, de todas as cidades. Então, parabéns para vocês e pensar que tecnologia, e sim, a gente quer morar realmente numa cidade que não seja a melhor do Brasil, mas que seja melhor para o povo viver. Obrigado, doutora Emanuela Barros, Fórum Cidade e Solução. Ouvindo nessa primeira rodada, doutor Edson, aguarda um pouquinho aí, você vai entrar na outra rodada, assim como a doutora Emanuela. Eu vou tomar a liberdade, até porque todos vocês aqui, até quem está na bancada, sempre trabalhou no rádio, na televisão com a gente, sabe que a gente tem muita questão da dinâmica para as coisas fazer, para a gente visualizar, fazer as coisas acontecerem e aproveitar determinados momentos. Eu estou vendo na plateia aqui, no público, no nosso auditório, pessoas que estão no dia a dia da cidade, acompanhando determinadas questões, e também formadores de opinião. Doutor Nivaldo Canesso, eu quero que você faça uma pergunta para um dos nossos entrevistados aqui sobre temas relacionados à região metropolitana de Sorocaba, e eles vão responder aí em 2 minutos a pergunta. Bom, já falaram, Sorocaba cresceu muito rápido, eu estou aqui há 35 anos, cheguei aqui, tinha 150 mil habitantes, hoje tem mais de 750, né, Campanati? E eu vejo com alguma dificuldade, o que nós poderíamos fazer para ficar um pouquinho mais dinâmico? Como você introduziu eu aqui no assunto, né? Como é que nós fazemos para ser mais objetivos? Nós percebemos que enroscamos em muitas coisas, né? Por exemplo, para chegar de lá, de onde eu vim até aqui, foi meia hora, questão de 5,4 quilômetros. Eu fico pensando, caramba, né? Será que não tem um jeito? Você está dirigindo sua pergunta para quem? Para o Campanati? Que acabou de... ou não? Eu acho que todos aqui estão todos. Envolvidos, Quem responde a pergunta... O Campanati, posso falar? Campanati, por favor. Bom, obrigado pela questão. Eu acho que é realmente pensar de forma global na mobilidade, né? Nós temos o transporte coletivo, nós temos outros modais que poderiam nos ajudar. Eu acho que é induzir com que as pessoas utilizem os outros meios de transporte, não só o automóvel, né? Ou até compartilhar o automóvel. A gente consegue, assim... Sorocaba é uma cidade antiga, que as nossas vias são estreitas, né? Então a gente vai ter que ter alternativas para conseguir fazer com que a gente consiga ter uma mobilidade mínima, né? Agora, essa questão de mobilidade, em todos os grandes centros, é um problema. Não é só no Brasil, não é só em Sorocaba, né? São mitigadas pelos transportes coletivos, eu acho que é isso que a grande... E aí está o Dr. Barata, está por aqui, também pode acrescentar nessa discussão do transporte coletivo. Mas é incentivar o uso do transporte coletivo. Não tem segredo, nós não temos como abrir grandes vias,
né? Em especial na zona urbana, aliás, na zona central, né? Já nas regiões mais distantes, tem se pensado nisso. O plano diretor que foi atualizado recentemente, como o Oliveira comentou, ele criou alguns dispositivos nesse sentido. Nós avançamos também no plano diretor pensando nessa questão de mobilidade, até a oportunidade das pessoas adquirirem um apartamento e os empreendedores construírem um empreendimento sem garagem, em especial os edifícios, que é para estimular com que esses moradores usem o transporte coletivo com moradias num custo mais baixo. Esses são os caminhos que nós vamos ter que adotar para conseguir manter um equilíbrio mínimo numa cidade já de médio para grande porte. Obrigado. Doutor Nivaldo. Teve a resposta? Teve, sim. Contribuiu. Mas o campeonato, o prefeito? Alguém mais quer falar a respeito? Então vou fazer... Oi? Miriam. Acho que é muito importante também melhorar o sistema de monitoramento para que imediatamente você possa verificar e já tomar a solução, que aí ajuda muito, que também tem que ser um monitoramento tecnologicamente avançado e, né, e os sensores podem usar a tecnologia a favor. E outra coisa, quando a gente pensa em prédios sem garagem, a gente tem que deixar o transporte coletivo assim de muito boa bem qualidade. estruturado. Disponível. Campeonato, eu acho que você deve ter sido mediador no passado, tem essa pretensão no futuro, um sonho, é algo magnífico, porque você teve o mesmo pensamento que eu. Olhei para o Barata lá, com o doutor Gustavo Barata, grande amigo, e falei assim, ele pode dar uma contribuição e falar, já que é o coordenador do BRT Sorocaba. Só que não vão perguntar para ele, eu quero que ele fale um pouco da grandeza do nosso BRT em Sorocaba, hoje em Sorocaba. Doutor Barata, por favor. Doutor Gustavo Barata, sobre esse tema, que é de mobilidade, né, que é muito importante. Por favor, tem um microfone aí. Vamos lá, doutor. Aqui. Obrigado, Nelson. Fechando. Boa noite a todos. O colega acabou de falar aí, quando o senhor falou que demorou 30 minutos, é porque não veio de BRT. Se viesse, seria muito mais rápido, né? O transporte Sorocaba, não só o BRT, o transporte Sorocaba de maneira em geral, é o exemplo Brasil afora, né? Hoje, todos os veículos são ônibus novos, né? São ônibus com ar-condicionado, com Wi-Fi, que de fato atrai o usuário para o transporte coletivo. Sorocaba recebe quase que semanalmente visitantes de prefeituras de cidade Brasil afora, justamente para conhecer o nosso sistema e, em especial, o BRT. O BRT Sorocaba é o único modelo existente no país que é uma concessão precedida de obra. Então, nós fizemos a obra, mantemos durante o curso e vamos fazer a operação. Então, a sua resposta, eu acho o seguinte, o futuro, pegando aqui o querido amigo Campanati, está no transporte coletivo. Sorocaba ainda não tem trânsito. Conversava aqui há pouco com o secretário Lucas, secretário de comunicação, e ele falou que em 8 minutos em São Paulo ele demorou 2 horas. Não temos trânsito, mas não temos trânsito porque estamos pensando no futuro. Então, o pensamento do futuro é mobilidade e a mobilidade é o transporte de massa. São Paulo todo dia está aumentando o metrô, Sorocaba ainda não, mas se todos que o nosso prefeito convida vierem morar em Sorocaba, eu acho que nós vamos crescer até do lado da Lambari. Obrigado, doutor. Obrigado pela tua contribuição. Doutor Gustavo Barata, conversando com a gente. Prefeito João Paulo Carioca. Você gosta que chama Carioca mesmo? Fica à vontade. Tá bom, Carioca. Nosso querido prefeito. Eu só queria dar só um testemunho rapidamente da importância da questão da região metropolitana. Quando eu assumi a prefeitura de Alambari, e mesmo ainda como vereador, nós tínhamos um grande problema lá com respeito ao transporte público intermunicipal. Entre Alambari e Itapetininga, né? Alambari emancipou em 1993 de Itapetininga, mas a nossa população continua dependendo muito de Itapetininga, que é a cidade maior, mais próxima, muitas pessoas trabalham lá, e nós tínhamos um transporte clandestino há mais de 30 anos no município. E durante uma das reuniões de audiência pública do PDUI, nós estávamos na Câmara Municipal de Tatuí,
E foi aquele momento de apresentar algumas propostas, e ali eu apresentei a necessidade do município de Alambari em ter um transporte intermunicipal totalmente regularizado. Naquele momento, a nossa proposta foi aceita, foi feita a criação da linha, a MTU assumiu, e hoje a gente tem um transporte intermunicipal totalmente regularizado, com ônibus de qualidade, com ar-condicionado, com carregador de celular. Aí eu gostaria de deixar esse registro aqui, porque é importante essa discussão de forma regionalizada. Talvez se eu estivesse sozinho lá em Lambari, eu passaria esses 2 mandatos meus ainda sem conseguir resolver esse problema. Doutor Nivaldo, obrigado, agradecido pela tua participação com a gente aqui, ter contribuído. Doutor Luiz Henrique Ferraz, por favor, representante, ele que é nosso formador de opinião também, uma pergunta para os nossos convidados aqui. Lembro que daqui a pouco começa o prêmio, a entrega do prêmio Melhores da Gestão Pública e Política. Obrigado a você que está acompanhando pelas nossas redes sociais e no portal RMS News. Doutor, obrigado. Boa noite a todos, boa noite, Oliveira, a todos aqui da bancada. Um prazer, uma honra estar aqui com vocês. E de forma muito breve, direciono sempre as perguntas, né, com todo respeito aos formadores de opinião, mas sempre a alguém do executivo, né? Então, como o senhor acabou de responder, eu passo novamente, faço uma pergunta novamente ao nosso secretário Campanati. Com relação ao plano diretor de Sorocaba, que foi aprovado em dezembro do ano passado, e que você foi um dos grandes responsáveis, na sua visão, qual é a melhor solução encontrada ali, qual a melhor decisão tomada e que teve efetividade? Não só uma, mas 2. Se você pudesse nos relatar como isso vai beneficiar Sorocaba em médio e longo prazo. Bom, o plano foi planejado para os próximos 10 anos. Né? A gente está olhando o plano aprovado em dezembro, dia 30 de dezembro, sancionado e publicado no dia 10 de janeiro. Então, nós estamos ainda na fase de implantação. Nós estamos vendo os resultados no dia a dia, mas o que a gente tem sentido, doutor Ferraz, desculpa, é que o pensamento de criar um zoneamento residencial chamado de desenvolvimento sustentável é a grande sacada. Nós estamos levando o desenvolvimento para as regiões mais distantes do centro. E aí fazendo com que naquelas regiões sejam criados novos bairros com uma qualidade de vida melhor, pensado na questão da permeabilidade do solo, dos recuos laterais, frontal e dos fundos, né, para que você tenha uma qualidade tanto de ventilação como de iluminação e o conforto, inclusive, de barulho, de acústica. Então, acho que a grande sacada, e a gente fez isso em 3 grandes regiões, tanto na zona leste como na zona sul e também na zona norte. Então, esse zoneamento novo, que vai proporcionar com que o desenvolvimento da cidade seja menos centralizado e mais distante do grande eixo, faz com que a gente possa pensar uma cidade mais deslocada. E dando oportunidade aí, mais uma situação, apostar nos corredores de circulação e serviço. E dentro desses zoneamentos, onde eram muito restritos, poder fazer com que tenham comércios para que as pessoas consigam usar a estrutura do bairro no próprio bairro. Né, que lá tenha uma boa farmácia, uma boa padaria, um bom posto de saúde, enfim. E aí, meio que descentralizar e deixar com que a cidade se desenvolva nas suas regiões. Doutor, parece ter uma pergunta. Perfeito, o nosso âncora aqui permitiu mais uma pergunta, então eu gostaria de perguntar ao senhor Nelson, e que ocupa um cargo tão importante aqui, que é o Parque Tecnológico e tem a ver com nossa região. Gostaria de saber, na tua gestão, quais foram os avanços que o senhor já consegue experimentar e quais são os planos futuros do Parque Tecnológico para a região metropolitana de Sorocaba. Percebeu que você está no debate, né? Bom, né? Bom, é bom. É bom, né, Nelson? Bom, doutor, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu vou ser rápido, mas eu preciso falar algumas coisas. Nós começamos ali no parque em 2021. Então, eu vou te dar um exemplo o que acontecia dentro do parque. Nós tínhamos um parque em 2021 com 9 anos, e durante esses 9 anos passaram por lá 7 presidentes. E para o ambiente de parque tecnológico e inovação, isso não funciona. Né? Você precisa ter continuidade, né, para você poder efetivamente criar inovações e aplicá-las.
E uma das ações que a gente veio buscando dentro do parque é trazer empresas de tecnologia. Nós não tínhamos na área externa, nós temos uma área lá de 1.800.000 metros quadrados, 600 mil metros de áreas de preservação, e nós não tínhamos empresa na área externa, e esse foi um dos objetivos que a gente foi buscar. Então, hoje eu tenho uma unidade da Samsung que está lá dentro, nós temos a maior usina fotovoltaica do estado de São Paulo, nós temos 2 laboratórios, e nós vamos ter esse ano ainda obras que vão iniciar ali, de 13 empresas com investimento de 340 milhões de reais, gerando 1.000 empregos. Isso, de certa forma, reverte, né, esses impostos que ali vão ser gerados, esses empregos, isso vai ser revertido, obviamente, para a população, né, em melhorias para a população. E é esse o trabalho que a gente vem tentando fazer. De outro lado, essas empresas que estão hoje dentro do Parque Tecnológico, até 2020, as empresas que lá estavam geravam, por ano, R$1.800.000 de ISS. Em 2023, nós já conseguimos 22 milhões e 2024, 18 milhões. Hoje, eu posso dizer com toda certeza que cada R$1 que a prefeitura investe no parque, nós estamos devolvendo R$8. Então, isso demonstra que é uma secretaria que está pagando a conta, eu sempre falo isso. E fora isso, algumas ações e alguns sistemas que a gente desenvolveu para a própria prefeitura, um deles é um sistema, um app para a marcação de consultas, né, médicas, né, isso a gente acabou agilizando bastante esse trabalho. E, enfim, eu acho que agora, para o futuro, como eu disse, nós estamos criando lá um grande, a gente chama de Saúde 4.0, nós estamos criando lá uma vertente para a área de saúde, nós estamos com 3 laboratórios que estão se instalando no parque, nós temos 3 laboratórios farmacêuticos, temos 2 laboratórios de universidades, tanto da PUC como da Uniso, que desenvolvem também medicamentos e matérias-primas para medicamentos. E nós temos uma vertente que eu entendo que seja extremamente importante, é a questão de capacitação. Então, nós criamos alguns programas capacitando pessoas de 50 a mais, e também nós temos um projeto chamado PTS na Escola, onde nós levamos para as escolas municipais, dentro de um ônibus, nós levamos ensinamento para as crianças do que é robótica, do que é lógica, do que é programação. Porque nós entendemos que nós temos que trabalhar a base da formação dos estudantes, para que a gente tenha um futuro cada vez melhor. Então, esses são alguns dos trabalhos que a gente faz. Eu queria aproveitar, viu, Oliveira? Nós temos um projeto no parque, todas as quintas-feiras é parque aberto. Então, estão todos convidados, eu acho que é bastante importante, né? Como a doutora comentou, nós temos que nos aproximar bastante da população. A população tem que entender a importância que esse equipamento tem para a cidade e usufruir daquele equipamento. Então, nós estamos de portas abertas todas as quintas e estão já desde já todos convidados. Obrigado. Responde a sua pergunta. Obrigado, doutor Luiz. Obrigado. Portal RMS News, Fórum Cidade Solução, daqui a pouco o prêmio Melhores da Gestão Pública e Política de Sorocaba e Região Metropolitana. Estou observando aqui já o Osmar Linares, ele que é gestor da Casa do Cidadão, que tem uma importância muito grande dentro do contexto da região metropolitana. Se vocês me permitam, eu vou só ouvir também o Osmar. Osmar, por favor, vem aqui comigo aqui rapidinho, na dinâmica do rádio, da internet. Eu quero só ouvir aqui, me traga o microfone do Osmar, por favor. Para você, por favor, boa noite. Quero que você fale um pouquinho sobre como que é o dia a dia de receber a população na Casa do Cidadão. E como que é esse atendimento? Ele hoje se torna um atendimento apenas local ou ele tem uma abrangência também regional? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho da Casa do Cidadão bem rapidamente. Tudo bem? Prazer em revê-lo. A Casa do Cidadão, na verdade, o mérito, eu quero deixar bem claro, assim, tudo começou com o meu amigo Alcides, ele sabe disso, a gratidão que eu tenho a ele. E o sucesso da Casa do Cidadão são eles que fazem, não sou eu.
120, 125 funcionários que nós temos. E, na verdade, a Casa do Cidadão, o diferencial, por exemplo, do Poupa Tempo, que também a gente tem a gestão, é que reúne os 3 serviços, municipais, estadual e federal. Então, isso é muito difícil. Por exemplo, o INSS. O INSS, nós somos hoje o segundo do estado de São Paulo com a maior demanda. E nós começamos isso há menos de um ano, o INSS. O total de atendimentos que nós já fizemos na Casa do Cidadão dá mais que a população de Sorocaba. Acho que eu respondi sua pergunta. Logicamente que a população muitas vezes vai 2 vezes na casa, né? Às vezes resolver um serviço do SAI, às vezes resolver um de PTU, enfim. Mas o sucesso é algo que não tem como negar. Por quê? Também nós temos um diferencial. O atendente é multitarefa. Então, ele não fica só para o SAI, ele não fica só para o IPTU, ele não fica só para a URBS, ele faz todos os atendimentos. Isso é um diferencial que nós temos. O outro diferencial é o aplicativo. A gente tem um atendimento também de uma maneira digital. Então, você pode fazer através do site, do TOT, do aplicativo e o agendamento. Hoje, nós temos mais de 90% de todo atendimento é através de agendamento. Acho que deu para ter uma ideia, né? Claro, com certeza. Obrigado. Sim, prefeito. Claro, prefeito. Osmar, não tinha observado. Desculpe, prefeito. Oliveira, sempre que alguém fala alguma coisa, a gente lembra de algum acontecimento em Alambari, a gente gosta de testemunhar. Lembra que no início eu falei que quando vereador eu criei um gabinete dentro da minha casa para atender as pessoas. E a gente tinha praticamente um serviço, assim, claro, nada comparando ao que vocês têm aqui, mas um serviço de atendimento à população, regularização de um boleto do CDHU, a emissão de um correio, com a segura-vida da Sabesp, um documento à multa do Detran, isso tudo a gente fazia dentro da nossa casa. E aí, quando a gente assumiu a prefeitura, a gente teve a ideia de criar o CASA. Como os atendimentos no serviço eram na minha casa, eu criei o CASA, que é o Centro de Atendimento e Serviços de Alambari. E hoje a gente colocou tudo num único lugar lá. Sabesp, Fundo Social, Conselho Tutelar, aí fizemos diversos acordos de cooperação com cartório eleitoral, com INSS, com Receita Federal, Junta Militar, Detran, hoje nós temos o totem do Poupa Tempo e nós fazemos também o serviço, temos um mini Poupa Tempo lá em Alambari. Então eu gostaria de deixar registrado. Tá vendo, Osmar? Bom, né, Osmar? Não é nada parecido com o que vocês têm aqui, mas também a gente tem um serviço à disposição da nossa população. Rapidinho, só para salientar, como o Nelson bem lembrou, cidade inteligente é a cidade onde tem as pessoas ao centro, né? Então, o exemplo que o Campanati deu, o exemplo que o senhor deu, a cidade inteligente é aquela que tem uma disponibilidade de serviços de no máximo 15 minutos. Então, isso sim caracteriza a qualidade de vida das pessoas. Parabéns aí a todos. Beto Maia, por favor, secretário de Segurança Urbana. Só que eu já vou dizer o seguinte, eu não vou abrir perguntas posterior ao Maia, por causa em função do nosso tempo, mas eu vou registrar aqui o Beto Maia e eu quero que o secretário de Segurança, por favor, do meu lado aqui, Beto. O Beto, que é secretário de Segurança Urbana de Sorocaba. Beto, eu quero que você fale um pouquinho da sua experiência, daquilo que você também ouviu aqui, do que é o trabalho da segurança urbana em Sorocaba. E eu tenho uma informação aí, e que logo nós vamos ter a questão ali daquela barreira digital, alguma coisa evoluída, como que é muralha, né? Muralha digital aqui. Então é com você. Fala aqui pra gente, um pouquinho olhando aqui para a câmera, por favor. Boa noite a todos. Obrigado, Oliveira, pela oportunidade de fala. Queria cumprimentar meus colegas de trabalho aqui, o Cancelar, que sou seu fã, viu? Aquilo que você fez no Parque Tecnológico é incrível. Campanati e todos que acompanham a mesa. Segurança pública hoje é um grande desafio, né, em todas as cidades, tendo em vista a fragilidade aí que temos com a nossa justiça, nós prendemos, eles soltam, e enfim, é um grande desafio. Mas Sorocaba vem aí um grande momento da Guarda Civil Municipal. Trago até de primeira mão uma notícia. Voltei da prefeitura ontem em reunião, consegui nomear mais 50 guardas municipais, que totalizam aí 150 guardas municipais chamados este ano, depois de 12 anos sem concurso da guarda, uma guarda defasada, e agora, somente esse ano, com esse chamamento de mais 150. O concurso foi prestado, 300 pessoas passaram,
E também vou fazer a previsão para chamar mais 150 para o próximo ano, totalizando aí todos aqueles que passaram no concurso. Referente à muralha eletrônica, ela já está em funcionamento, tá? Inclusive já demos um match aí esse final de semana, conseguimos realizar uma prisão esse final de semana através dessas câmeras que estão sendo espalhadas aí pela cidade. Instalamos já 6 câmeras com leitura facial, tá? E também em pontos estratégicos, né, nos terminais, onde tem grande fluxo de pessoas, aproveitando aí esse gancho, né, de cidades inteligentes, trazendo, sim, a grande tecnologia para o setor de segurança, que facilita muito e também dá qualidade aos serviços. Esses nossos guardas que estão iniciando também estão sendo treinados, né, com essas novas tecnologias para que se otimize o seu trabalho e possamos aí trazer respostas rápidas e assim restringindo a mobilidade criminal na nossa cidade. Obrigado, secretário. Boas informações, né? Informações importantes. Obrigado aí pelo carinho, parabéns. Ouvindo tudo isso, nós temos que finalizar essa parte com um jornalista. E nada mais do que menos aí o nosso querido secretário de Comunicação de Sorocaba, o Lucas Pedroso. Lucas, eu quero que você faça aqui um apanhado de tudo isso que você ouviu, porque isso tem que chegar na ponta, tem que chegar na população. E como trabalhar essa questão? Boa noite, Lucas, satisfação. Boa noite a todos, boa noite, Oliveira, parabéns por esse evento. Boa noite aos que compõem a mesa principal, aos que estão aqui presentes. Tenho certeza, eu sempre falo que a Secretaria de Comunicação ela é uma secretaria a meio. Ela é aquela que pega todas essas boas ideias, as ideias daqueles que estão aqui, por exemplo, o secretário de Segurança, e leva à população. Então, a Secretaria de Comunicação tem esse papel importante de aproximar tecnologia, boas notícias, ideias da população. Então, nós fazemos esse papel todos os dias, entendeu? Não é só um lugar que apaga incêndios, respondendo à imprensa, por exemplo, todos os dias, todo instante, mas tendo essa sinergia com as demais secretarias. Parque Tecnológico, Marcelinho está lá, o jornalista que faz esse brilhante intercâmbio com a Secretaria de Comunicação. Qual é a boa ideia? O planejamento, vamos pegar agora, recentemente, no final do ano passado, a votação do plano diretor, tudo isso, é levar tudo isso. Por quê? Porque tudo isso está ali no texto, está ali no papel, está numa planilha, mas como levar isso para a população? Para que a população, em poucas palavras, em poucas linhas, entenda o que está acontecendo, entenda todo esse cenário de uma cidade. Então, esse é o papel da Secretaria de Comunicação, esse papel que você, como jornalista, radialista, faz todos os dias, levar essa informação. Então, esse é o nosso papel, essa é mais do que um papel, essa é a nossa missão, é mostrar o que acontece. Então, somos uma secretaria meio, em contato diário com os demais secretários, com as demais secretarias, pegando essas ideias e fazendo isso chegar à população. E por que chegar à população? Para facilitar a vida. Para melhorar a vida das pessoas, seja informando que no dia tal, em determinada unidade de saúde tem uma vacinação, ou para falar que tem um mutirão de emprego no Parque Tecnológico na terça-feira, e que isso pode e vai mudar a vida das pessoas que vão sair de lá empregadas. Então esse é o nosso papel. Colocar luz naquilo que acontece, no meu caso, na cidade de Sorocaba. Mas para tudo isso acontecer, nós dependemos também do Poder Legislativo. Não é isso? Não tenho dúvida. E em Sorocaba existe essa sinergia, esse importante papel. O próprio prefeito Rodrigo Manga, ele vem de 2 legislaturas como vereador, ele sabe o que é legislar, ele sabe o que é ser vereador. Nós, como secretários, ouvimos isso diariamente do prefeito Rodrigo Manga, a importância que tem o poder legislativo, o papel do poder legislativo. Temos aqui os vereadores, o Silvano Júnior, o Dylan Dantas, que representando nesse momento o poder legislativo, e tudo isso que acontece na cidade, eu vou poder falar, já estendendo um pouquinho, se deu o microfone para um jornalista e para um radialista, durante todo o meu tempo na imprensa, só na Band FM, antes de ir para a prefeitura, foram 15 anos no Jornal da Band, e não foram poucas as vezes que eu falei assim: você reclama, você fala,
você diz que não dá certo a política. Quantas vezes você já foi no legislativo da sua cidade? Quantas sessões da Câmara você já aconteceu? Nossa vida passa por lá. Nossa vida de sorocabano passa pelo legislativo. De lá saem leis, de lá saem decisões que são importantes no nosso dia a dia. Então, eu sempre coloquei isso e sempre falei muito isso. Conheça o legislativo da sua cidade, porque sua vida passa pela decisão que são tomadas lá. Obrigado, Lucas, secretário de comunicação, jornalista, grande amigo, parceiro. Fechando essa parte aqui, ok? Eu vou chamar os dois juntos aqui, vereador Dylan Dantas, do PL, por favor, e também o vereador Silvano Júnior, do Republicanos. São os representantes do povo na Câmara Municipal. Só fica aqui do meu lado, por favor, para a câmera, para pegarem aqui. Quero que vocês façam uma explanação rápida aí para a gente, só para a gente fechar, né? E o registro de vocês sobre o que ouviram aqui, o que é possível levar para o Legislativo. Boa noite, Dylan. Boa noite a todos. É claro que eu não vou citar o nome de todos aqui, eu sei que de repente posso esquecer algum, deixar algum magoado, mas Oliveira, é uma satisfação estar aqui. Primeiramente, parabenizo pelo trabalho que você desenvolve através da sua equipe ali na Câmara, faz a cobertura de praticamente 100% dos projetos, dos debates ali, dos discursos e das ações de Sorocaba e da região, isso é importante. Bom, nosso amigo aqui é Gilbertina, nosso amigo Campanati, todos os demais aqui, em nome desses eu cumprimento a todos. Boa noite. Silvano, é uma honra estar contigo, tá bom? Tenho o prazer de trabalhar contigo ali na Câmara, né? E nos damos bem desde o primeiro ano ali de 2021, quando eu assumi o primeiro mandato. E agora estamos no segundo. O senhor tem projetos importantes ali. É importante saber, Oliveira, porque muitos bons projetos surgem na Câmara, mas às vezes o que sai na mídia é uma polêmica, é uma discussão mais acentuada, e isso faz parte da política, porque, afinal de contas, a política ela vive de debates também, e a atividade do parlamentar é parlar, é debater ideias, é falar, tal. Mas muitos bons projetos surgem na Câmara, e eu sou testemunha de ver muitos bons projetos de outros parlamentares, e tenho o orgulho, a honra de dizer também, para a glória de Deus, que nós temos bons projetos também ali na Câmara de Sorocaba. Hoje foi aprovado mais uma transparência maior nas filas da saúde. Afinal de contas, eu sei que tem uma premiação aqui na área da saúde, e saúde realmente é um ponto importante. Agora, tudo que foi falado aqui é importante. Sorocaba é uma cidade que tem um PIB, um dos maiores PIBs do estado de São Paulo. É uma cidade próspera, é uma cidade que tem bons parques, muitos deles carecem de uma manutenção melhor. É uma cidade que tem boas indústrias, tem um setor empregatício muito avantajado, mas nós precisamos avançar em áreas como turismo, geração de renda, tecnologia, isso faz parte. Temos muitas demandas e muito mais a caminhar. Que isso fique claro. Sorocaba hoje não é a melhor cidade do Brasil para se viver, é no nosso coração. No nosso coração, sim, é. Mas Sorocaba precisa avançar. A melhor cidade para se viver, ela tem que olhar para a segurança, ela tem que olhar para a saúde, estou finalizando aqui, ela tem que olhar para a segurança, olhar para a saúde, olhar para o cidadão comum, que está, nesse momento, há 3 horas, 4 horas aguardando numa UBS ou há 3 dias aguardando uma transferência para ir para o hospital. Então, isso faz parte. Nós não podemos fechar os olhos e achar que essas coisas não ocorrem na nossa cidade. Mas é isso. Parabéns pelo trabalho que muitos desenvolvem aqui. Eu preciso ser, de fato, muito sincero e ter um olhar crítico, porque nós representamos, né, Silvano, a população. Muito melhor a nossa população ter orgulho de dizer: eu pertenço à cidade de Sorocaba, eu tenho o maior prazer de viver aqui, porque aqui eu sou tratado com dignidade. E isso eu sei que é o que vossas excelências, vossos senhores querem, isso eu sei que é o que todos aqui querem, e também, junto com o Silvano aqui, é o que nós queremos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Mas fica aí, o Silvano ouviu você, agora você vai ouvir o Silvano. Primeiro, boa noite a todos. Um prazer estar aqui, viu, Oliveira Júnior? Boa noite ao Nelson, ao Campanati. Que nem o prefeito falou lá, estava comentando com o Dila. O que o prefeito faz, eu fazia, o meu pai fez há 30 anos atrás e eu atendi em casa, viu? Atendia uma média de 50, 60 pessoas por dia lá. Então, para ser vereador, você tem que atender a população. Eu não me vejo longe. Tem vereador que hoje tem a ferramenta da internet. Mas na época do meu pai, quando começou lá atrás, quando eu comecei também, eu não tinha internet, não tinha Face, não tinha nada, tive uma votação expressiva. Então, é isso. Eu
Quem quer ser vereador, você tem que correr, você tem que gastar a sola de sapato. E eu aprendi com meu pai, você sabe que meu pai teve 8 mandatos. Sabe? A questão de Sorocaba, que você falou, para mim é a melhor cidade para você viver. Não fique bravo, para mim eu amo a cidade. Eu nasci não preciso debater agora. Eu nasci na cidade, na Manchester Paulista. Eu sei que a saúde tem muita coisa para fazer. Votei todos os projetos com o Dila para seu lado, não votei. E o Dila sempre votou meus projetos. E aquela pergunta que o doutor falou que Sorocaba não está andando, eu estudava no Liceu Pedro II em 91, fazia um curso técnico. Saí do Berrenbach, estava servindo no Exército, e fui fazer um curso técnico ali no Liceu Pedro II. E na época, eu de casa, que eu moro na Vila Progresso, até o Liceu, até a Brigadeiro Tobias, a escola era às 19, eu saía 10 para 7 e chegava no horário. Hoje, se eu sair às 10 para 7, eu vou chegar 8 horas na escola. O cara que ia perder a primeira aula. Então, tem que fazer novas avenidas. Tem que ampliar também. Eu estou andando muito de bicicleta, que você sabe que eu tive diabetes. Então, ampliar a ciclovia. É mais ou menos isso aí. E trazer tecnologia. É mais ou menos isso aí. Já falei demais, não sou muito de falar. O importante é que vocês trouxeram a contribuição de vocês para esse fórum que a gente vai... o objetivo aqui é justamente chamar a atenção para as questões, né? E no dia a dia a gente buscar a solução. Doutor Edson Vestina, fechando de tudo que foi colocado. Pode permanecer aqui, não há problema. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui participando disso. E eu vi muito falar sobre gestão. Falaram sobre gestão, algumas soluções. Eu quero ser breve. E o que eu vou falar aqui, qualquer um de vocês estão habilitados a abordar, até pelo que eu já ouvi. Todos vocês têm know-how. Eu gostaria de pensar um pouco nos desafios. Nós falamos muito, olha, a universidade fez isso, mas nós estamos passando por um momento único nesta contemporaneidade, que é a vinda da inteligência artificial. A humanidade vai ter que enfrentar isso. Eu até antes estava conversando exatamente com a doutora Emanuela sobre isso, sobre até onde nós vamos querer ser escravos da inteligência artificial ou vamos ter ela como ferramenta. Então, por isso que eu digo que qualquer um de vocês estão habilitados a pegar essa pergunta ou essa reflexão. Quem quiser, fique à vontade. Como que nós vamos encarar esse desafio e levar esse entendimento à nossa população para que ela também se prepare? E vocês são os gestores. Vocês é que fazem isso acontecer no âmbito da administração pública. Então, o desafio, é isso que eu gostaria de saber, como nós vamos enfrentar esse desafio. Daí eu vou pegando o seu gancho. Nós já vamos nas despedidas aqui da conclusão dessa primeira etapa, já recebendo as despedidas de cada um aqui e pode responder a sua pergunta, ok, doutor? Começa, Nelson Cancelaro. Doutor, obrigado pela pergunta. Isso é uma pergunta de $1 bilhão, né? É o que todo mundo fica atrás. Mas eu tenho um pensamento sobre isso, né? Eu entendo que talvez há 15 anos atrás, nós tínhamos telefone em casa que a gente discava, né? Hoje não se usa nem mais esse telefone, nós temos um smartphone. Nós tínhamos computadores e tínhamos tablets que hoje você usa em cima disso. E eu entendo que talvez a IA ela também vai seguir esse mesmo caminho, vai ter uma maturação, né, das pessoas entenderem. Ela hoje ainda é um pouco complicada, pouca gente sabe o que é, mas isso com o passar do tempo, essa dinâmica vai estar mais incorporada no dia a dia, as pessoas vão começar a assimilar, eu não tenho dúvida disso. Agora, eu posso dizer que isso é inevitável, que vai acontecer. Eu acho que ela vai ter, essa inteligência artificial, ela vai ter uma participação muito grande no nosso dia a dia, mas eu sei também que as pessoas, muitas vão se adaptar de forma rápida, outras um pouco mais lenta, mas todos vão se adaptar, né? A gente, quando viu isso aqui a primeira vez, falou, mas será que vou conseguir? Hoje você vê em qualquer lugar, até uma criança de 8 anos está com celular.
Então, a gente não tem que estar assustado, pelo contrário, nós temos que estar com a mente aberta para tentar absorver isso e gradativamente cada um vai absorver com mais rapidez e outros não. Nelson, prazer imenso. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Fórum Cidade e Solução. Bom, eu quero parabenizar a tua iniciativa, Oliveira, porque isso é importante, né? A gente poder levar diferentes opiniões para a sociedade, a gente discutir temas importantes, né, para uma cidade como a nossa e para a nossa região, que são todos importantes, todas as cidades, seja ela a grande, a pequena, não importa. Então eu te parabenizo, você e sua equipe, e conte conosco quando precisar. E mais uma vez, hein, pessoal, o Parque Tecnológico está aberto à visitação de todos e muito obrigado. Obrigado, nós que agradecemos, Nelson Cancelara, presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, prefeito... Cadê? O Campanati, pode, por favor, agradecer de novo pela oportunidade, agradecer a Manu e a todos, né, no nome da Manu, a todos presentes, secretários, parceiros, o Beto e o Lucas, também os vereadores Silvano Júnior e Dylan, que estão por ali, e Miriam, Nelson, prefeito e a todos, colocar à disposição a Secretaria de Planejamento esse motivo de hoje, desse fórum e essa premiação que a CEPLAN leva para a região metropolitana. Quem quiser, o prefeito já me fez um pedido aqui para conhecer esse projeto e assim a gente conseguir fazer com que as prefeituras de forma geral sejam desburocratizadas e que a gente consiga atender a população da melhor forma possível, com tecnologia e com melhores serviços. Obrigado, secretário Maurício Campanati, do Planejamento da Prefeitura de Sorocaba. Deixa eu também passar com a Miriam aqui. Daí o senhor termina, encerra, tá bom? Miriam Bom, Zacarelli. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer essa participação, parabenizar você, sua equipe, o pessoal aqui, todo mundo super, né, competente, sabe o que está fazendo, tem experiência e tudo mais. Só queria dar um toque na sua questão, doutor. É que todas as informações estão disponíveis. Eu acho que hoje a gente tem que ter uma preocupação com os valores, né? Para que as pessoas, as crianças, os adultos, todos preservem os valores, porque as informações estão aí para todo mundo. Então a gente tem que ter a segurança de que o que a gente está fazendo está dentro dos nossos valores. Eu acho que isso é um recado importante. Obrigado, Miriam. E que o planejamento a gente consegue fazer e tirar o improviso, mas temos que também lutar e nos juntar, né, na região metropolitana de Sorocaba, para que a gente consiga passar por cima dessa burocratização existente, tá bom? Parabéns, muito obrigado. Obrigado, Miriam Zacarelli, com a gente, obrigado. Prefeito João Paulo Carioca, prefeito de Alambari. Oliveira, eu gostaria só de pontuar sobre a questão da inteligência artificial. Eu me lembro bem da última vez que eu estive no Parque Tecnológico, do evento do Sebrae, onde o secretário Jorge Lima, ele comentou que ele abriu um curso de capacitação profissional nessa área, foi ofertado mais de 1,5 milhão de vagas, e ele eu percebi um sentimento dele de frustração, porque parece que, se eu não me falha a memória, não chegou a 70 mil inscritos. E eu acho que o caminho é a capacitação da população acerca desse assunto, também que ela venha poder somar com a administração, que onde através dela a gente possa contribuir para melhorar de alguma forma serviços, alguma situação em nosso município. E eu queria aproveitar. Eu fiz um pedido aqui do meu lado esquerdo, agora eu vou pedir um pedido aqui desse lado. Alambari é um município pequeno e bem mais fácil para ser implementada esse tipo de situações. Se quiser, Nelson, transformar Alambari num case de sucesso nessa área, o nosso município está de portas abertas. Tenha certeza que eu vou lá, viu? Pode ir, que as portas estão abertas. Que importante que o fórum contribuiu para esse momento importantíssimo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para a foto oficial aqui, despedindo. Cadê o nosso querido Teófilo, a equipe, para a gente fazer o encerramento aqui deste fórum, agradecendo a você que está acompanhando pela internet, em todas as nossas redes sociais, você que nos acompanhou, agradecidos a todos, muito obrigado, fechado já o fórum, obrigado.
Entre em sintonia com a gente. Aqui você tem mais cultura e informação. Nossa parceria com a Rádio Senado leva até você notícias diretamente de Brasília, além de programas culturais, séries especiais e muita informação importante para o seu dia a dia. Rádio RMS News Portal e Rádio Web e Rádio Senado, conectadas com você.